Aqui quem fala é o tutor Roberto Alvarez, sou tutor de Geografia do PVS e hoje eu vou falar sobre a modernização da agricultura brasileira. É interessante para a gente compreender um pouquinho melhor como se dá esse processo de modernização da agricultura aqui no Brasil, a gente entender como que está organizada a nossa estrutura fundiária. A estrutura fundiária ela representa a forma de distribuição e acesso da terra, ou seja, se a terra é mais bem distribuída ou não é tão bem distribuída assim, se o acesso é fácil ou se o acesso é restrito. Essas são características da estrutura fundiária de um lugar. E o Brasil ele é um país que tem como característica ter uma estrutura fundiária bastante concentrada. E aqui nesses dois gráficos, a gente pode identificar que aqui, olha, à esquerda, esse gráfico dos estabelecimentos rurais, a gente observa que essa parte mais em preto representa 1,6 dos estabelecimentos rurais. Quando a gente olha o que em área esses estabelecimentos ocupam, a gente nota que é uma área bem grande, 43,8% de toda a área ocupada. Enquanto os menores, que são esses em tons de cinza, que são a maior parte dos estabelecimentos rurais, eles ocupam, olhem desse lado aqui, uma área equivalente a apenas 20% da área ocupada, o que mostra que poucos estabelecimentos ocupam uma grande área, enquanto muitos estabelecimentos ocupam uma pequena área, mostrando um pouco dessa concentração fundiária. Essa concentração fundiária, a gente pode estabelecer aqui algumas etapas que isso foi se agravando. A questão histórica é evidente. Nesse sentido, a gente tem que destacar que a primeira forma de divisão desigual de terras foi o próprio estabelecimento das capitanias hereditárias e depois das Seis Marias, onde a coroa portuguesa já destinava grandes porções do nosso território para alguns donatários, membros da corte. Então já mostra como era concentrado e seletivo. Um outro momento também super importante para a gente compreender como essa estrutura fundiária foi se concentrando é a da Lei de Terras, que foi uma lei que visava, de alguma forma, regularizar a estrutura fundiária, definindo quem poderia ou não ter acesso à terra a partir da capacidade de cada um de comprar a terra, ou seja, a terra passa a ser identificada como mercadoria, a relação deixa de ser de doação entre a coroa e alguns donatários e passa a ser uma relação de mercado. Aqueles que podem ter acesso à terra são aqueles que podem comprar, aqueles que têm dinheiro, recurso para isso. E a gente está falando de 1850, um período onde a gente vivia o Brasil num regime de escravidão, onde a maior parte da população não tinha sequer a liberdade sobre sua própria vida. Então, são algumas contradições que vão acelerando essa concentração fundiária. E por fim, nos anos 60, o início do processo de modernização do campo, fundamental para a ampliação dessa concentração fundiária. Afinal, a gente tem um modelo de modernização aqui da nossa agricultura que é considerada como modernização conservadora, porque ela, ao passo que ela desenvolve técnicas mais modernas de cultivo, utilização de tecnologias, ela conserva algumas características bem antigas, arcaicas e que são referentes a essa estrutura desigual e concentrada. Há aqui algumas figuras para a gente ilustrar um pouco do que se trata quando a gente fala de modernização do campo. A mais famosa é essa que utiliza esses tratores, enfim, que substitui a mão de obra do campo. Aqui uma onde os tratores sequer são operados por um funcionário, são esses drones aqui que operam de forma remota.
esses tratores, essas colheitadeiras. Aqui, né, a utilização de tecnologias, de técnicas mais avançadas de sensoriamento remoto para poder mapear, né, como essa produção está acontecendo. E não se trata apenas de maquinário, né? Aqui essa manchete da Folha de São Paulo ela é interessante porque ela dá o tom, né, de como essa modernização do campo ela também está ligada à questão do avanço tecnológico, mas também científico sobre o campo, né? Falando sobre a genética agrícola, né, como uma área de trabalho em expansão. E essa outra manchete aqui, na verdade é uma matéria que eu tirei do portal do Senado, que traz uma característica para a gente ver como é uma modernização conservadora, né? A questão do trabalho escravo, por exemplo, ela ainda é muito presente, né, no nosso campo. Aqui tem, né, uma notícia falando que o agronegócio é o setor que mais recruta pessoas para trabalhar em regime semelhante ao da escravidão. Bom, por isso modernização conservadora. Seguindo aqui, é interessante também destacar que essa modernização ela acaba por ampliar, né, a produção agrária, ao passo que outros setores da economia começam a se aproximar, né, do setor da produção agrária. Por exemplo, o setor industrial, né, com os maquinários, com os fertilizantes, adubos, enfim, indústrias do campo mesmo, destinando sua produção ao campo. E o setor financeiro também, a partir, né, da criação de créditos agrícolas, empréstimos para proprietários, financiamentos diferenciados, enfim, buscando criar, né, alternativas financeiras para ampliar essa produção agrária. Poderíamos até acrescentar a questão, né, do setor científico, né, mas talvez esteja aqui junto, né, com esses adubos químicos, enfim, esse complexo agroindustrial que vai se formando. Bom, a gente pode ver, né, que os produtos, a produção do campo, ela passa por processo de industrialização, beneficiamento, ou seja, são matérias-primas que são transformadas pela indústria e que chegam, né, nos supermercados para o nosso consumo final, né? São os sucos de caixinha, biscoito, ração animal, enfim, uma série de produtos que passam por esse processo de industrialização, né? E como a gente vê, ele é um complexo agroindustrial porque ele, né, comporta aí diversos setores da economia. Por isso, um complexo. E essa modernização do campo, ela também gera uma série de impactos no nosso território, né? Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente discutir que são relevantes para caramba, porque um deles trata da questão demográfica, né? Os movimentos populacionais, né? Ou seja, como essa modernização do campo faz com que alguns movimentos migratórios se configurem com mais força no país. Por exemplo, né, o dos pioneiros que saíram do sul lá nos anos 50, 60 em direção ao centro-oeste, buscando ocupar aquelas áreas onde ainda havia terras mais baratas, né? A devastação progressiva dos biomas também é um impacto terrível da modernização da agricultura, né? A devastação do Cerrado, da Caatinga e agora, né, bem evidente, da Amazônia, né? Um outro impacto que a gente pode destacar é o da ampliação dos conflitos sociais, né? Essa modernização conservadora, ela se desenvolve, né, a partir de inúmeras contradições entre o moderno e o arcaico. Isso, de fato, né, faz com que uma série de conflitos comecem a emergir ou ter mais força, né, no campo. Conflitos que envolvem grileiros, os movimentos sociais do campo, que envolvem também uma bancada política, bancada ruralista, enfim.
uma série de conflitos sociais que passam a se desenvolver e ganhar relevo com essa modernização do campo. E por fim, a expansão da fronteira agrícola, né? Essa fronteira agrícola que vem se expandindo, né, do sul e hoje chega já, né, no território amazônico. Aqui algumas características dessa expansão da fronteira agrícola como uma marca da nossa modernização, né, da agricultura. É importante destacar o estímulo que essa expansão teve pelos governos militares, a fundação da Embrapa nos anos 70, uma empresa estatal que buscou criar técnicas de correção do solo para o centro-oeste, tentando favorecer, né, aos proprietários que quisessem produzir nessa região do Brasil. A BR-163, que também foi fundamental porque criava, né, um eixo de circulação de mercadorias e de expansão territorial, também um vetor de expansão no sentido sul-norte, indo do Rio Grande do Sul até o Pará. E os programas de colonização, ou seja, os programas de ocupação, né, dessa região centro-oeste, que estimulava os movimentos migratórios que eu havia citado. Inicialmente, né, esses movimentos começam por pequenos e médios agricultores que saíam do sul porque não conseguiam competir com a agricultura moderna que já era praticada nessa região do Brasil, mas que até hoje ela vem sendo praticada, né, ela ganha e ela é levada adiante por grandes latifundiários, por empresas, né, do campo, pelo agronegócio, esse agronegócio que tem na monocultura, visando a exportação, né, o seu maior produto. A gente já vai ver aí algumas monoculturas importantes no Brasil, né? Também tem como característica ter um grande volume de terras improdutivas destinadas à especulação, ou seja, a fronteira avança e nesse momento inicial do avanço da fronteira, essa porção de terras ocupadas, normalmente elas são destinadas à especulação, são adquiridas em valores muito baratos e posteriormente vendidas, né, em valores bastante altos. Podemos também destacar que se amplia, né, o chamado arco de fogo, ou seja, as áreas onde tem queimadas, exatamente para a expansão, né, da fronteira agrícola. O desmatamento da Amazônia é bem nítido. Entre 2018 e 2019, o INPE fez um estudo brilhante mostrando como as áreas desmatadas cresceram, né, a níveis recordes, né, chegando a ter um total desmatado de 9.762 quilômetros quadrados de áreas desmatadas. Aqui um mapa que está até na apostila de vocês, que mostra, né, um pouco esses movimentos migratórios, indicando os fluxos, né, aí da expansão da fronteira agrícola, primeiro para o centro-oeste, depois para o norte. Aqui os cultivos, né, principais, as monoculturas que mais geram riqueza, geram lucro para os proprietários dos latifúndios brasileiros, a soja, a cana, o milho. E aqui esses três primeiros, eu fiz questão de trazer essas figuras, esses mapas, para a gente ver como há de fato uma concentração dessas monoculturas na região centro-oeste, sul e centro-oeste ali, né? Aqui figuras tiradas, né, do próprio site onde está o estudo do INPE, mostrando aqui esse mapa com um mapa de calor, né, com essas áreas em vermelho, onde tem havido a maior quantidade de focos de desmatamento. Desse lado aqui tem essa tabela, né, com os números em quilômetro quadrado e a contribuição em percentual de cada estado para a devastação da Amazônia legal, né? A Amazônia que está em território brasileiro.
Bom, eu estou mostrando um cenário de inúmeros problemas, né? E isso gera, como eu já havia dito, inúmeros conflitos. Por exemplo, o conflito entre grileiros e poceiros, ou seja, entre aqueles que forjam documentos, né, para se apossarem da terra, e aqueles que, por não terem acesso à terra, acabam fazendo os acampamentos para indicar para o governo que eles estão sem terra e aquela terra que eles estão ocupando está improdutiva. Tem o conflito entre os latifundiários e os camponeses, aqueles que produzem, né, para o mercado internacional e aqueles que botam a comida na nossa mesa. A bancada ruralista e os movimentos sociais são um conflito que indicam, né, a dimensão política desses embates. Algumas pequenas vitórias dos movimentos sociais, né? Por exemplo, em 88, a Constituição definiu que a terra deveria cumprir uma função social, né? A função de produzir, e que aquelas propriedades que fossem improdutivas deveriam ser destinadas à reforma agrária, o que é uma vitória desses movimentos sociais, né, que buscam essa reforma agrária. Um outro ponto que pode ser destacado é o aumento do número de assentamentos. Todavia, a gente não pode achar que porque aumentou o número de assentamentos, né, a reforma agrária está de fato acontecendo, né? Por isso que é uma pequena vitória. Ao passo que tem um número relativamente grande de assentamentos no Brasil, a reforma agrária ainda é uma realidade bastante distante. Aqui, novos elementos, novíssimos elementos na realidade dessa modernização conservadora, né? Porque, por exemplo, essa PL, né, 6299, chamada de PL do veneno, ela tem esse nome porque ela libera uma série de agrotóxicos que eram proibidos aqui no Brasil, que são proibidos em diversos países do mundo, e a partir dessa PL, né, esses produtos que estavam proibidos porque fazem mal à saúde, fazem mal ao meio ambiente, passaram a ser liberados, né? E a MP da grilagem, que é mais recente, que os movimentos sociais dizem que essa MP ela vai beneficiar os grileiros, né, os grandes proprietários que utilizam esses documentos irregulares para se apropriar de territórios, sobretudo na Amazônia. Então, é uma MP que busca fazer a regulamentação, né, dessas terras e, portanto, é como se essa MP regularizasse alguma coisa ilegal, né, dando a posse de terra para os grileiros que roubaram territórios da Amazônia. Bom, galera, esse é um conteúdo bastante interessante, ele é bastante amplo e, bom, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma sobre a modernização da agricultura brasileira. Enfim, forte abraço e bons estudos!